Oi, gente, aqui é o Renato Gaúcho, tudo bom? Então, daqui a pouquinho, não perca O Nome do Felizardo ou Felizarda que vai receber em casa esses 3 livros super românticos que você vê aí no vídeo. Vai ser daqui a pouquinho, no final da edição de hoje, das 18 horas de A Força do Amor. Continue se inscrevendo no canal, comentando as histórias, acompanhando os vídeos até o final, isso é importante, dando seu like, mais importante ainda, e ativando o sininho para receber o aviso sempre que tiver alguma história nova no ar, que ainda dá tempo, viu? Só que, naquele dia em questão, quando ele deixou aquele papel na minha mesa, com aquela anotação feita do próprio punho, para que eu desse uma olhada, para que eu conferisse e devolvesse, eu estremeci. E eu estremeci por um motivo muito forte. Sabe, eu bati os olhos naquela letra e pensei comigo mesmo, não pode ser. É a mesma letra dos bilhetes. Sabe, quando o coração dispara? Como eu tinha guardado todos os recados ali na gaveta, fui conferir para ver se realmente batia, se era a mesma letra. E não deu outra. Era a mesmíssima letra, a mesma perninha do A, o mesmo jeito de cortar o T, tudo batia. Ou seja, era ele quem andava mandando aqueles bilhetes apaixonados. Só podia ser ele, porque a letra era exatamente igual. Imagine como eu fiquei. Meu coração bateu tão forte diante daquela descoberta que eu quase passei mal. E foi então que... Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Não fazia nem 5 meses que eu estava trabalhando naquela empresa. No finzinho do ano, como acontece, né? Geralmente nas firmas, pelo menos aqui no Brasil, o pessoal faz aquela festinha para confraternizar. E aí resolveram também organizar um amigo secreto. Eu fiquei todo empolgado. Sempre gostei desse tipo de brincadeira. Fizeram um sorteio e eu tirei uma colega, mulher. Ao todo, ali na empresa, éramos 18 funcionários. E até o nosso gerente resolveu participar. Como ninguém sabia o gosto do outro, deixaram uma caixinha ali na cozinha para a gente depositar bilhetinhos, dando dicas. Ou então falsas pistas para o nosso amigo secreto. E um dia, eu ali na minha sala, bem tranquila, a pessoa que tinha ficado responsável pela brincadeira veio me entregar aquele bilhete. Alguém tinha depositado aquele pedaço de papel naquela caixa, endereçando a mim. Estava com o meu nome. Abri o papel e fui conferir. E para minha surpresa, estavam escritas coisas assim que... Como que eu vou explicar? A pessoa falava: se eu pudesse escolher o que ganhar de presente nesse amigo secreto, ou então no Papai Noel, na noite de Natal, sabe o que eu escolheria? Você. Porque você é simplesmente a menina mais linda dessa empresa. Quem sabe até, pelo menos para mim, a mais linda do mundo. Sabe que desde que você começou a trabalhar aqui, que eu não consigo ser mais o mesmo. Olha, se eu pudesse, eu me declarava a você hoje mesmo, pessoalmente, mas... Enfim, mesmo correndo o risco de levar um não, quem sabe qualquer dia eu... Beijos, mas não do teu amigo, mas do teu admirador secreto. Sabe, eu li aquilo e assim, num primeiro momento, e fiquei até meio nervosa, apreensiva, emocionada, sem dúvida. Só que depois, pensando melhor, cheguei à seguinte conclusão. Quer saber? É uma brincadeira. Deve ter alguém querendo tirar uma onda, encher minha cabeça aí com bobagem, e aí fica de brincadeira, quer desviar minha atenção. Foi a conclusão a que eu cheguei. No começo, fiquei até emocionada, mas depois, pensando melhor, de todo modo,
em vez de jogar o papel do cesto de lixo, guardei ali na minha gaveta. E procurei até deixar de lado, porque realmente cheguei àquela conclusão. Não devia ser alguma coisa séria. Até porque, quem é que manda bilhetinho de amor numa brincadeira de amigo secreto? Né? Tratei de cuidar da vida e até meio que esqueci. Só que, no dia seguinte, eis que chegou mais um bilhete. E nesse bilhete, a pessoa, fosse quem fosse, escreveu aquelas palavras. Sabe, eu queria ter coragem para conversar com você, mas olhando nos teus olhos. Confessar que eu estou apaixonado, mas é que eu tenho tanto medo de acabar sendo rejeitado e estragar até a nossa amizade. Era a mesma letra do bilhete anterior. Eu comparei. Quem estaria me mandando aqueles bilhetinhos apaixonados, afinal? Será que era brincadeira mesmo? Será que a pessoa, sei lá quem era, mas estava sendo sincera, de repente? O propósito daqueles bilhetes era de dar dicas de que a pessoa queria um determinado presente, né? Que ela queria ganhar uma camisa, ou ganhar um relógio, ou então dar uma falsa pista sobre quem havia tirado o teu nome, né? Só que a pessoa que me escrevia aqueles bilhetes não estava nem interessada em presente. Estava se utilizando da brincadeira para se declarar para mim. Se de verdade ou de mentirinha, de brincadeira, eu não sabia. Quem poderia estar fazendo aquilo? E será que era mesmo só uma brincadeira? Como cheguei a pensar no começo? Ou será que a pessoa estava falando sério? Ninguém queira saber como ficou a minha imaginação, porque os bilhetinhos não pararam de chegar. Era um atrás do outro, e um mais romântico do que o outro. E a pessoa sabia como se expressar. Eu só escrevia coisas bonitas e que acabavam me tocando profundamente. Quanto mais bilhetinhos eu recebia, mais a curiosidade tomava conta de mim. Meu Deus, nessas alturas, como eu queria que a pessoa se identificasse ou então, sei lá, viesse conversar comigo pessoalmente, me dissesse aquilo tudo, olhando nos meus olhos. Só que nada. Eu até fui conversar com a Magali, que tinha ficado responsável pela caixa de recados, para ver se ela sabia de alguma coisa, ou pelo menos desconfiava. Mas ela também não sabia de nada. De modo que o mistério ficou no ar. O pior é que isso mexeu tanto comigo, que eu botei na cabeça que descobriria antes que fosse revelado o amigo secreto. Então eu ficava reparando em cada colega para ver se algum deles me olhava assim, de um jeito diferente. Reparei até mesmo nos colegas que eram casados. Ficava olhando e procurando uma dica, para ver se algum deles me olhava de um jeito especial. No entanto, não consegui identificar absolutamente nada. Ninguém deixava transparecer que tivesse algum interesse diferente em mim. Guardei todos aqueles bilhetes na minha gaveta, porque, sabe, uma coisa eu tenho que confessar, eu não sabia nem quem era aquela pessoa. Mas, sei lá, aquilo foi virando um vício. Era tão bom ler aquelas palavras bonitas, mesmo sabendo que, de repente, nem era sério. Às vezes, eu, inclusive, tirava um por um de dentro da minha gaveta e ficava relendo ali, porque, sabe, eram palavras tão bonitas. Até que chegou a semana do Natal. Teve a festinha, né, ali mesmo na firma. A revelação do amigo secreto. E eu naquela expectativa de a pessoa finalmente vir conversar comigo. Ou então me dar algum outro sinal. Só que nada. Eu, pelo menos, não consegui reparar em nada que fosse, assim, diferente, que pudesse ser alguma pista
do que aquela pessoa. Enfim, fosse quem fosse, esta pessoa não se identificou. Quem me tirou no amigo secreto foi a Cíntia. E é claro que não tinha sido ela, né? A me mandar aquelas mensagens. Não porque ela fosse mulher, ou não só por isso, mas porque era casada. Tinha uma filha, inclusive, de modo que não tinha nada a ver. Acredite quem quiser. Mas o mistério ficou atormentando a minha mente até o mês de fevereiro do ano seguinte. Os bilhetes cessaram, mas o mistério permaneceu no ar. Até que um dia, eu me deparei com uma coisa que fez o meu coração quase saltar pela boca. Lembro que eu tinha entregue um relatório para o nosso gerente e ele me devolveu o papel com uma anotação assim escrita à mão. Era normal isso acontecer, só que, sei lá por quê, pelo menos até aquele momento, eu ainda não tinha reparado direito naquele detalhe. Só que nesse dia, quando ele deixou o documento assim na minha mesa, com aquela anotação feita do próprio punho, para que eu desse uma olhada, eu simplesmente estremeci. Meu corpo todo tremeu. A primeira coisa que eu pensei, não pode ser. De repente é coincidência. Mas sabe, era a mesma letra dos bilhetes, a mesma. Sabe quando o coração dispara? Como eu tinha guardado aqueles recados ali na gaveta, fui lá conferir, nem precisava. Mas fui lá dar uma conferida para ver se realmente era a mesma letra e não deu outra. A mesma perninha da letra A, o mesmo jeito de cortar a letra T, tudo batia. A não ser que fosse mesmo, muita coincidência, porque era a mesma letra. Ou seja, quem tinha mandado aqueles bilhetinhos românticos era ninguém menos que o Edgar, nosso gerente. Só podia ser ele. A letra era a mesma. Imagine como que eu fiquei. Meu coração bateu tão forte quando fiz aquela descoberta que eu quase comecei a passar mal, juro. O Edgar era o tipo de homem que toda mulher gostaria de ter a seu lado. Além de ser, assim, um cara bonito, charmoso, ele era super inteligente e todo respeitoso. Sabe aquela pessoa que você olha, você conversa e dá aquela confiança? Aliás, até nele eu tinha reparado, para ver se ele me olhava de um jeito esquisito ou se demonstrava algum interesse, só que, sinceramente, não notei absolutamente nada. Ele me olhava assim de um jeito normal, como todo mundo. Por isso, até fiquei na dúvida. Será que era mesmo ele? E mesmo que fosse, será que era sério? Ou só uma brincadeira? Uma zoação por conta do amigo secreto? E ainda tinha outro detalhe. Ele era casado e tinha um filho pequeno. Tudo bem que hoje em dia a gente sabe, né? Isso não é empecilho para um homem paquerar uma mulher, mas, de qualquer maneira, na sua sala, por exemplo, sobre a mesa, ele tinha um porta-retratos com uma foto de família. Foi por isso que, mesmo tendo descoberto que havia sido ele, o autor daqueles bilhetes, eu resolvi ficar na minha. O problema é que nada mais foi igual. Eu não conseguia me comportar de um modo natural quando estava na sua presença. Ficava olhando para ele, reparando nos detalhes e me perguntando em pensamento se seria verdade mesmo tudo aquilo que ele escreveu, todas aquelas palavras bonitas. E olha, podia até ser impressão minha, mas às vezes eu notava que ele me olhava assim, sabe, com aquela pontinha de: será que era ele? Ou será que não é? E se é ele, quem sabe tenha sido apenas uma brincadeira, uma zoação?
A verdade é que tudo isso começou a mexer demais comigo. E alguma coisa dentro de mim começou a se transformar. Toda vez que eu via o Edgar, eu estremecia. Aliás, nem precisava vê-lo. Bastava ouvir a sua voz. Eu só não entendi uma coisa. Se ele era mesmo tão apaixonado por mim, me achava tão linda, como tinha escrito naqueles bilhetes, por que nunca tinha vindo conversar comigo? Porque ele nunca tinha feito nada, nem falado nada, que desse a entender que ele gostava de mim. O fato é que quanto mais os dias passavam, mais a sua presença me perturbava. Eu queria ser só um pouquinho mais corajosa, ou então menos tímida, pelo menos isso, para poder eu mesma tomar a iniciativa de conversar com ele. Mas cadê coragem? Para complicar, tinha aquele detalhe, né? O cara era casado. Aliás, cheguei a pensar que fosse apenas isso o que o impedia de falar comigo pessoalmente. Quem sabe ele não conversou comigo ainda, porque tem medo que eu espalhe para alguém e chegue aos ouvidos da sua esposa. Até que um dia, lembro que foi no mês de março, no finzinho do mês de março. Fui lhe entregar um relatório e sentei na cadeira assim, que ficava diante da mesa dele. Enquanto ele examinava o papel, fiquei reparando nas coisas ali em cima da mesa e reparando nele também. E foi então que eu vi uma coisa pequena, mas que tinha todo o significado para mim. Aquela foto que havia sobre a sua mesa, uma foto de família. Era ele, a esposa e o filho. Eu reparei que ele tinha substituído aquela foto. Tinha outra foto ali. Não sei se no mesmo porta-retrato ou em outro. Antes, repito, era uma foto dele, da esposa e do filho. Só que agora era apenas dele e do filho, do menino. Os dois assim sorrindo, de rostinho colado. Olha, aquilo me deixou tão intrigada. E aí foi num impulso que eu, sei lá, criei coragem e perguntei: "Ô Edgar, você trocou a foto aqui da tua mesa?" Ele deu assim uma espelhada, esboçou um sorriso meio sem graça e só falou aquilo: "Pois é, eu troquei." Foi então que eu reparei numa outra coisa, que até aquele momento eu ainda não tinha me dado conta. Ele estava sem aliança. Não sei como ele não percebeu que eu quase tive um troço ali diante dele, porque eu comecei até a tremer. Eu podia até ter ficado na minha, não ter feito nenhum comentário sobre aquilo, mas sei lá o que me deu. No impulso, eu perguntei: "Desculpa o meu jeito, eu sei que não é da minha conta, mas você não está usando mais aliança?" Nessa hora, ele olhou sério para mim, franziu a testa e apenas confirmou com um movimento de cabeça. Juro, nunca imaginei que ele fosse se abrir comigo quando eu fiz aquela pergunta. Só que ele ficou olhando assim para mim e, não sei, eu senti que ele queria dizer mais alguma coisa. Será que tinha ficado com medo? Ou será que agia daquele modo por timidez? Quem sabe por respeito? Pelo fato de eu ser sua subordinada ali na empresa? Quando fui sair da sua sala, ele me chamou pelo nome. Eu me virei e a gente ficou se olhando assim, de um modo tão intenso. Mais uma vez eu tive a impressão de que ele queria falar alguma coisa, mas deve ter se arrependido de novo. Aí falou que não era nada e me dispensou. Sabe, com o passar dos dias, a gente ficou naquele clima. Eu não sabia se era suspense, se era... Queria tanto ter coragem de falar, assim, de uma maneira
aberta. Perguntar mesmo se tinha sido ele a me mandar aqueles bilhetes, mesmo que eu já tivesse certeza. Mas não tinha coragem. Naquelas alturas, eu já andava pensando mais nele do que em mim mesma. Quem sabe já estivesse até meio apaixonada. E juro, se ele me chamasse para sair, eu aceitaria na mesma hora. Só que ele não tomava iniciativa. De modo que ficamos naquele impasse durante não sei quanto tempo. Até que um dia, sei lá, eu me senti meio que possuída. Aquele sentimento parecia querer me sufocar. E eu então resolvi, tirando coragem, não sei de que lugar, ir lá e conversar com ele. E levei comigo todos os bilhetinhos que ele tinha me mandado. Ele achou que eu fosse conversar alguma coisa de trabalho. Pediu que eu sentasse. Mas aí, quando viu que eu coloquei os bilhetes todos sobre a mesa, ele deu assim uma olhada e simplesmente empalideceu. Olha, esse homem ficou tão nervoso, porque eu joguei assim na frente dele 2 ou 3 abertos, inclusive, para que ele pudesse reparar de saída a letra. E ainda tomada daquela coragem que eu nem sabia onde tinha encontrado, eu falei: Edgar, posso te fazer uma pergunta? Você estava sendo sincero quando me escreveu essas coisas? Esses bilhetes apaixonados? Ele ficou todo desconcertado. Não sabia onde enfiar a cara. De repente, se levantou da poltrona. Depois, sentou de novo. Ele não sabia nem o que fazer com as mãos. Falei que tinha descoberto por causa da letra. E ainda quis saber se tinha sido mesmo ele que tinha escrito aquelas coisas todas, porque nessa hora ele olhou assim para mim e eu ainda acrescentei: nossa, você escreveu coisas tão bonitas. Se for de brincadeira, eu vou ficar muito decepcionado. Nessa hora, ele sorriu. Sabe, pareceu até meio que se animar. Como se tivesse ganho confiança por conta daquele meu comentário. Tanto que perguntou: você gostou mesmo? Claro que eu gostei. Fiquei curiosa para saber quem tinha escrito essas coisas tão lindas. Aí, quando descobri que tinha sido você pela letra, fiquei esperando para ver se você vinha conversar comigo pessoalmente. Mas como você não veio, resolvi tomar a iniciativa. Voltei a perguntar se ele tinha mesmo se separado, já que não estava mais usando aliança, e tinha até tirado aquela foto da esposa ali do porta-retratos. E ele confirmou. Lembro que perguntei novamente por que é que ele não veio nunca conversar comigo. E ele explicou que era difícil pelo fato da gente trabalhar ali juntos, né? E pela condição que ele tinha de ser: eu sou teu chefe, Lília. Pense na situação. Fiquei com medo, né, de você interpretar errado, achar que fosse assédio da minha parte. Assédio? Nunca. Mas você até agora não falou com clareza. Você sente mesmo tudo aquilo que me escreveu assim, mas sente de verdade? Olha, vamos fazer o seguinte, a gente conversa depois. Essa nossa conversa, ela precisa de mais tempo. Depois do expediente, longe daqui, a gente combina um lugar e acabei concordando. Mesmo assim, a gente ficou ali, um olhando para o outro, não sei durante quanto tempo. Nós dois só sorrindo. Sabe aquele sorrisinho bobo de apaixonado?
namorando só pelo olhar. Meu Deus, quanto tempo que eu não me sentia daquele modo. Só de olhar para esse homem, por seu rosto, meu coração batia forte. Minha vontade era de fechar aquela porta e me atirar nos seus braços, beijá-lo ali mesmo. Como aquele dia custou a passar. Na verdade, nem consegui trabalhar direito. Até que no fim do expediente, como tínhamos combinado, ele me pegou de carro lá adiante para que pudéssemos terminar aquela conversa. Só que não teve nem conversa, até porque nada mais precisava ser dito. Mesmo porque nossos olhos falavam por nós. A primeira palavra que trocamos não foi palavra. Foi o beijo mais apaixonado que eu já tinha trocado com alguém. Tão quente, tão cheio de sentimento, que eu acho que nunca tinha provado igual. Depois ele confessou. Aquilo que eu te escrevi é tudo verdade. Eu não sei o que me deu. Me encantei com você desde o primeiro dia. Como pode um sentimento mudar tanto dentro da gente assim de uma hora para outra? Porque antes daqueles bilhetes, antes de eu descobrir que tinha sido ele o autor daquelas palavras tão lindas, ele era um homem normal para mim. Sempre o achei bonito, inteligente, simpático, super educado. Mas daí a supor que um dia ia acabar me apaixonando, havia um abismo. Até porque ele era casado. Nunca tinha passado pela minha cabeça que um dia ele pudesse me olhar com outros olhos. Ou eu olhar para ele de outra forma, que não fosse de empregada, de funcionária, para o patrão. Ou mesmo que pudesse acontecer alguma coisa entre nós. E, no entanto, veja como essa história terminou. Infelizmente, teve um preço. Eu tive de sair da empresa para podermos viver o nosso amor sem causar nenhum problema para ele ali na firma. Não que ele tenha me pedido, não pediu nada. Fui eu que resolvi abrir mão do meu emprego para poder ficar com ele. Ninguém ia olhar com bons olhos aquele nosso namoro. Sabe, ia haver falatório. Pelo fato de ele ser o meu gerente, ser uma espécie de chefe, eu não queria lhe causar nenhum constrangimento, nenhum problema com os nossos superiores ou com outros colegas mesmo. Mesmo assim, depois, ele me ajudou a encontrar um outro serviço. A verdade é que a cada dia que passa, ele me conquista um pouco mais. Com seu jeito, com aquela timidez que, agora eu sei, é verdadeira. Ele é mesmo, assim, um homem muito tímido. Apesar de charmoso, bonito. De modo que a minha paixão só cresce a cada dia que passa. Olha, foi o melhor presente da minha vida. Não pensei que teria tanta sorte naquela brincadeira de amigo secreto. Não foi exatamente de amigo secreto que eu o ganhei, mas tudo começou ali. Sabe que eu me sinto às vezes, sabe, até meio não merecedora, digamos, de tanta sorte. Todos os dias me olho no espelho e pergunto, será que eu mereço tudo isso? Será que isso nunca vai acabar? Tomara que não, meu Deus. Porque não existe felicidade maior do que essa que eu sinto agora. Por isso é que eu fico perguntando o tempo todo. Eu acho que é por medo de acordar de repente e ver que tudo não passou de um sonho. Mas quando chegou à conclusão de que não é sonho, que é a realidade mesmo, que eu estou vivendo, aí eu me pergunto outra coisa. Meu Deus, será que existe mulher mais felizarda, mais feliz nesse mundo do que eu? E na próxima sexta-feira, 15 horas, não perca. A gente ali se beijando, quando de repente ela entrou.
entrou e ficou parada, olhando pra gente com aquela cara que já dizia tudo. Olha, eu levei um susto tão grande que dei um pulo, enquanto ele ficou olhando pra cara dela, com aquele sorrisinho sem graça. Então, Suzana, não é o que você tá pensando, viu? Eu não tô pensando nada, Gia. Eu vi. Tá, mas você viu um beijinho sem importância. Uma coisa que, sinceramente, eu nem... Que beijinho, Gia. Vocês já foram muito mais longe do que isso. Você pensa que eu sou boba? Olha isso aqui. Olha. Você sabe o que é isso? Ela falou aquilo e eu quase caí de costas. Escondidas, atrás de 2 folhagens, havia, pro nosso espanto e pro meu desespero, nada menos do que 2... Eu estava cuidando do bebê de uma mulher que morava ali no bairro. Tinha só 17 anos, mas como estudava à noite, encarei aquele bico de babá. Eu sempre gostei muito de criança, de cuidar de criança. Aliás, fui eu que cuidei do meu irmãozinho menor para minha mãe poder trabalhar. E a menina da minha patroa era um amorzinho de criança, bem tranquila, não dava trabalho, passava a maior parte do tempo dormindo. Até que um dia ela veio me falar: Michele, escuta, meu irmão e a minha cunhada, eles tiveram um bebê há pouco tempo, e a Mari está querendo trabalhar e pediu para ver se você podia cuidar do menino dela também. Eu elogiei você, viu? Falei que você cuidava bem da Vitória, aí ela pediu para eu falar com você. Tá afim? Resumindo, conversei com a cunhada dela e deixamos tudo acertado. Ela deixaria o menino todos os dias ali mesmo na casa da Suzana, para eu cuidar dos dois, do menino dela e também do bebê da minha patroa. E sabe, para minha sorte, esse menininho também era bem tranquilo. Também passava praticamente o tempo todo dormindo e sobrava até tempo a estudar, né? Fazer alguma lição da escola, estudar mais quando tinha prova, ou até bater papo com as minhas amigas pelo celular. Aliás, isso era o que eu mais fazia dentro daquela casa. Normalmente, quem deixava o menino comigo era a Mari, a cunhada da Suzana. Até que um dia foi o marido dela, irmão da Suzana, quem apareceu. Sabe, eu notei que ele ficou surpreso quando me viu ali na porta, diante dele. Ficou olhando para mim assim. Aí perguntou se eu era a Michele. E eu confirmei. E ainda acrescentei: você deve ser o Jean, né? Marido da Mari. É, sou eu mesmo. Olha, não sei porquê, mas ele ficou me olhando de um jeito tão esquisito. Acho que me achou muito nova para cuidar do filho dele. Ou sei lá o quê. Só sei que eu senti até uma certa hesitação da parte dele para me entregar a criança. Como se, sei lá, ele estivesse com medo. Eu estava sozinho ali. A Suzana e o marido já tinham saído para trabalhar. Eu fiquei até sem saber o que dizer quando ele perguntou: escuta, será que ainda tem café? Que a Mari tinha médico hoje, saiu bem cedo e eu ainda tô de estômago vazio. Naquelas alturas, ele já tinha entrado, já tinha me passado o bebê conforto onde o filho estava deitado. E eu, assim, até meio sem jeito, falei: não sei se tem, mas se você quiser, eu posso preparar um café novo. Enfim, fui até o quarto, coloquei o menino no berço, depois fui preparar o café pro Jean. Ele ficou ali na porta da cozinha o tempo todo. Ficou em silêncio, só observando. Perguntei se ele queria mais alguma coisa, mas ele falou que não, que só um cafezinho já estava ótimo. Se serviu de uma xícara, acabei bebendo uma xícara também, até que pelas tantas ele perguntou: desculpa a pergunta, mas quantos anos você tem? Falei que tinha 17 e ele comentou: nossa, achei até que você fosse mais novinha. A Suzana falou muito bem de você pra gente, viu? Você foi muito bem recomendada.
Sorri, agradeci e, para minha surpresa, ele continuou ali, me elogiando. Aliás, não me leve a mal, mas você também é muito bonita. Devo ter ficado até vermelha naquela hora. Sabe quando o rosto da gente esquenta? Devia ter ficado corada. Até porque fiquei mesmo, meio sem jeito. Não tanto por aquilo que ele tinha falado, mas pelo modo como me olhou. Não perca, na próxima sexta-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Michele e Jean em mais uma edição de A Força do Amor.